Nossa live hoje vai ser diferente, tá? Nossa primeira live desse quadro, perguntas e respostas ao vivo. Então, como que vai acontecer? Antes eu vou me apresentar, não sei se vocês já me conhecem, meu nome é Gabriela Gregolin. Pães e bolos perfeitos sem glúten existem e eu te ensino a fazer. E nessa live nós vamos trabalhar o seguinte, da seguinte maneira. Eu vou chamar alguém que queira participar da live para tirar as suas dúvidas, tá? Diretamente comigo. Então vai participar ali falando mesmo, não só escrevendo no chat, tá bom? Então se você quiser conversar comigo, é só solicitar, tá? Aqui abaixo da live no Instagram tem o botãozinho para você solicitar participação na live. Então se você tem interesse em participar aqui comigo, solicite a participação para eu te chamar, tá bom? Antes disso, eu tenho umas dúvidas que eu peguei aqui, né? Pra vocês irem se preparando aí, se alguém quiser entrar aqui comigo na live. Eu separei algumas dúvidas que eu recebi e não esclareci no YouTube, por falta de tempo mesmo. Então eu vou esclarecer aqui pra vocês. Antes, eu só queria explicar o motivo de eu ter escolhido fazer esse quadro, esse estilo de live. Bom, para mim é muito importante que vocês consigam alcançar resultados perfeitos. Então, para mim é muito importante que vocês façam pães e bolos perfeitos sem glúten. E dessa maneira, né, fazendo uma pergunta e resposta, você tendo a possibilidade de me perguntar, eu acho que eu posso ajudar muito melhor e mais, né? Então, o intuito dessas lives de perguntas e respostas é para que eu ensine, né? Explique de maneira que vocês entendam e também vocês tirem as suas dúvidas. Porque às vezes você faz a pergunta no chat, né? E eu não entendo muito bem o que você quis dizer e falando é muito mais claro, né? Então, por isso que eu decidi fazer nesse estilo as lives. Então, é o seguinte, enquanto vocês vão se preparando ali para solicitarem a participação na live, boa tarde a todas que entraram agora, tá? Eu vou fazer as perguntas que eu tenho aqui para responder para vocês, tá? A primeira dúvida que eu recebi foi a seguinte: posso usar adoçante nos pães sem glúten? Não sei se vocês têm o costume de utilizar adoçante nos pães. E aí eu vou te responder o seguinte: depende. Depende qual é o objetivo de você usar adoçante nos seus pães. Se for para ter a mesma eficácia do açúcar, então eu não recomendo que você faça essa substituição, que você utilize o adoçante no lugar do açúcar, para cumprir com a mesma função. Mas, se for somente com o intuito de adoçar, então sim, você pode utilizar o adoçante nos pães sem glúten, tá bom? Por que eu digo que quando em substituição ao açúcar, eu não recomendo que você substitua esse açúcar pelo adoçante? Porque o açúcar, ele entra nas nossas receitas de pães salgados, principalmente, né, que vai em uma pequena proporção, para ser o alimento do fermento. O que isso significa? A partir do momento que eu tenho um açúcar simples, que é a sacarose, né, o açúcar de mesa, o açúcar de cana que a gente está acostumado a utilizar, a partir do momento que eu tenho esse açúcar disponível na minha massa, as leveduras do meu fermento vão iniciar essa fermentação muito mais rapidamente do que se elas tivessem que adquirir esse carboidrato, esse açúcar dos amidos, né, das farinhas. Então o processo seria mais demorado de fermentação. E quando eu tenho um açúcar simples, o nosso açúcar comum dentro da massa, eu tenho uma fermentação mais rápida, tá? Então esse é o intuito de utilizarmos o açúcar nas receitas de pães salgados. Por isso que, quando eu falo que não recomendo que você substitua esse açúcar pelo adoçante quando você busca essa função, porque as leveduras do fermento, elas não se alimentam do adoçante. Então, o adoçante não vai servir para dar o starter no fermento, tá bom? Porque o fermento simplesmente não vai absorver, não vai se alimentar desse adoçante. Ele vai sim buscar energia nos amidos das farinhas, né, nos carboidratos ali que estão presentes nas farinhas. E essa fermentação, ela vai ser um pouquinho mais demorada. Quando você não usa o açúcar e usa o adoçante, você fermenta o seu pão. Você não fermenta ele tão rapidamente, né? Você vai precisar deixá-lo descansando por mais tempo para que haja uma fermentação eficaz na sua massa, tá bom? Então, quando você for substituir o açúcar por adoçante, nos pães eu não recomendo, porque o adoçante não vai cumprir com a mesma função. Já se você quer adoçar o seu pão com adoçante, aí tudo bem, tá bom? Você pode usar, tá bom? Então, essa foi a primeira dúvida que eu queria esclarecer para você.
A próxima pergunta que eu tenho aqui, enquanto isso, gente, vocês que entraram novas aqui, vocês podem solicitar a participação na live, tá? Aí eu vou chamar vocês e a gente vai conversar e eu vou tentar resolver as suas dificuldades, tentar ajudar você melhor, tá? Então aqui abaixo da live tem um botãozinho aqui no Instagram que você pode solicitar a participação. E aí você solicitando, eu te aceito e a gente vai bater um papo bem legal. Então, enquanto vocês tomam coragem aí, né, eu vou continuar com as minhas perguntinhas por aqui. Bom, a próxima dúvida é a seguinte: por que não precisamos sovar os pães sem glúten, né? Na confeitaria, na panificação, mais especificamente com farinha de trigo, é necessário que a gente sove a massa, né? Para que eu tenha um desenvolvimento do glúten. Então é exatamente por esse motivo que a gente não precisa sovar as massas feitas sem glúten, porque nós não temos o glúten para desenvolver. De que maneira o glúten se desenvolve, né? Lá com a farinha de trigo. A partir do momento que a gente mistura essa farinha de trigo com o líquido e faz uma ação mecânica nessa massa. Então essa ação mecânica vai fazer com que a minha farinha de trigo absorva a água, hidrate desse líquido e desenvolva o glúten, tá bom? E aqui na nossa panificação sem glúten, nós não precisamos fazer isso. Nós vamos substituir o glúten com um mix de farinhas equilibrado, com um agente de liga também na proporção correta. E ambos não precisam ser desenvolvidos ali. Quando eu tenho uma mistura bem homogênea, né? Quando eu bato essa massa muito bem para homogeneizar os ingredientes, eu consigo obter um pão com elasticidade, com viscosidade, que cresce bem, que fica bonito aos olhos, né? Então é a partir da mistura dos ingredientes que nós utilizamos para substituir o glúten. Então não há necessidade de a gente sovar os pães sem glúten. Assim, a necessidade de nós incorporarmos muito bem os ingredientes, tá bom? Dúvida esclarecida. Próxima pergunta. Qual é a diferença entre a farinha de trigo e a farinha de trigo sarraceno? Não sei se você já ouviu falar dessa farinha, tá? Mas a farinha de trigo sarraceno é uma farinha sem glúten, né? Claro que você tem que verificar o rótulo para ver se não há contaminação cruzada. Mas, originalmente, é uma farinha livre de glúten, apesar do nome trigo, né? Então, eu recebi esse questionamento, eu acho que justamente foi por essa semelhança no nome, né? E eles não têm só semelhança no nome. O trigo e o trigo sarraceno, eles têm teores de proteínas muito similares. Então, o trigo sarraceno, ele é considerado um pseudo-cereal, né? Por conta desse alto grau de proteínas, de fibras que ele tem. Só para você ter uma ideia da similaridade da quantidade de proteínas, a farinha de trigo, né, comum, tem aproximadamente 12,5% de proteínas. Já a farinha de trigo sarraceno tem cerca de 13,3%. Então, eles são muito similares, né? Ambos grãos são muito similares nesses teores de proteínas. Mas o trigo sarraceno, ou também chamado de trigo mourisco, ele não contém glúten originalmente, tá? Sim, ele pode conter no caso de contaminação cruzada. Então, se você tem alguma restrição ao glúten, é muito importante que você verifique sempre os rótulos, tá? Para garantir a ausência de contaminação cruzada no seu alimento, tá bom? Gente, pessoas novas que entraram, sejam muito bem-vindas. Quem quiser participar da live aqui comigo, solicita a participação, que eu vou chamar você para você tirar todas as suas dúvidas aqui comigo, tá? Então, solicitem aí. Bom, próxima pergunta. Posso substituir a farinha de arroz por farinha de milho? Quem me perguntou isso tem alergia ao arroz, tá? Então, vamos lá. A farinha de arroz é uma farinha de estrutura, certo? Eu acho que muitos de vocês sabem disso. A farinha de arroz é uma farinha de estrutura. A farinha de milho também é uma farinha de estrutura. Mas basta somente eu substituir uma farinha de estrutura por outra farinha de estrutura sem observar as características que cada farinha contribui para a massa? Não, né? A gente precisa conhecer a farinha, saber a que grupo pertence e saber também quais as características que cada farinha agrega à massa, tá? Por exemplo, a farinha de arroz, ela é uma farinha de estrutura que tem uma baixa quantidade de proteínas, baixa quantidade de fibras e ela é rica em amido, certo? A farinha de milho é uma farinha mais seca, rica em nutrientes, rica em fibras. Então, a gente já tem diferenças ali. Uma é rica em fibras, a outra não. Você pode fazer o teste em casa. Quando você coloca água na farinha de arroz,
né? Ela absorve sim uma certa quantidade. Mas quando você compara a absorção de água pela farinha de arroz e pela farinha de milho, né, pelo fubá, a diferença é bem grande. Perdão. Então, a farinha de milho, ela tem uma alta capacidade de retenção de líquidos, exatamente porque ela contém uma grande quantidade de fibras. Então, quando você vai substituir essa farinha de arroz somente por farinha de milho, você vai ter uma diferença muito grande na sua receita. O que eu recomendo? Que você use um mix de farinhas. Não use somente a farinha de milho para substituir a totalidade da farinha de arroz. Você pode agregar farinha de feijão branco, farinha de teff, farinha de trigo sarraceno, né? São farinhas ricas em proteínas, ricas em fibras, que vão agregar maciez, valor nutricional para sua massa, vão agregar estrutura, que é a função principal, e não vão deixar o seu pão, por exemplo, né, só com aquele gosto de farinha de milho. E outra coisa, a farinha de milho, ela pesa a massa, se ela estiver sozinha, porque ela retém muitos líquidos da massa. Então, e como ela tem também uma grande quantidade de amido, esse amido, essa quantidade de água a mais vai pesar a massa e o seu pão não vai ficar com o miolo tão aerado, tão leve, como se você tivesse feito uma mistura dos ingredientes, né? Uma mistura de farinhas. Então, você pode optar por substituir a farinha de arroz, sim, mas o que eu recomendo é que você utilize um mix de outras farinhas de estrutura. Então, agregue a farinha de milho, se você gosta, né? Agregue também farinha de feijão branco, por exemplo, farinha de grão de bico. Então, o ideal é sim você fazer um mix, mesmo dentro do grupo de farinhas de estrutura, quando você quer substituir a farinha de arroz por completo, tá bom? Para que você consiga, então, obter um resultado final mais macio, que cresça bem, né? Que fique com o miolo mais leve, mais fofinho, tá bom? Então, o ideal é utilizar um mix, uma combinação de farinhas, certo? O que mais? Gente, solicitem a participação. Quem quiser conversar comigo, tirar todas as suas dúvidas, pode solicitar participação na live que eu vou aceitar e a gente conversa, vai ser muito legal, tá? Continuando. Minha próxima dúvida aqui. Por que meu pão sem glúten baixou? E aqui a gente vai fazer uma pequena análise, né? Existem alguns motivos que podem fazer com que o seu pão sem glúten baixe. Quando a gente tá, né, iniciando os preparos de pães sem glúten principalmente, a gente tem uma ideia de que a nossa massa, ela precisa ser mais consistente, que seja similar na consistência à massa feita com farinha de trigo. Não sei se esse é o seu caso, se foi o seu caso. Era o meu caso e também foi o caso de uma amiga minha. A gente imaginava que quando a gente fosse fazer um pão sem glúten, nós precisávamos agregar farinha, somente água, né, líquido no caso, somente a quantidade necessária para que a gente conseguisse misturar os ingredientes. Mas a gente tinha que manter essa massa ainda consistente, sem ficar muito pegajosa, né? Que a gente conseguisse modelar esse pão, né? Dar uma amassada com a mão sem que ela grudasse na nossa mão. Na verdade, quando a gente trabalha com farinha sem glúten, nós precisamos conhecer essas farinhas para entender que cada uma demanda uma quantidade diferente de líquidos, certo? Então, quando você vai fazer um pão sem glúten, por exemplo, principalmente um pão sem glúten que tem uma massa ali mais consistente, que tem uma quantidade, uma variedade de farinhas diferente, né, do bolo, por exemplo, quando você está trabalhando com um pão sem glúten, você precisa... inclusive, isso mesmo, gente, se vocês quiserem colocar as dúvidas no chat, fiquem à vontade, esqueci de mencionar isso, tá? Então, a gente precisa trabalhar ali com um ponto de hidratação que seja ideal para aquele mix de farinhas que nós estejamos utilizando, certo? E aí, muitas pessoas pecam nesse ponto de hidratação, que é um dos pontos mais importantes durante o preparo dos pães sem glúten, dos bolos também. O ponto de hidratação pode definir o sucesso ou o insucesso da sua receita. Então, é muito importante. Tá, tudo bem, fiz o meu pão, coloquei para assar, só que ele baixou. O que pode ter acontecido com ele? Primeiro, eu posso ter um excesso de líquidos nessa massa. Se o meu pão, né, eu estava acostumada com o pão com glúten, colocava menos líquidos. Aí me falaram que as farinhas absorvem líquidos a mais, a sem glúten. Então eu preciso colocar mais líquido. Só que aí eu erro a mão e coloco muito líquido. Ó, já temos uma solicitação. Só vou terminar essa conclusão, só vou concluir isso aqui e já te chamo, tá bom? Natural Vida. Ótimo. Muito legal. Bom, então, quando eu tenho excesso de líquidos na massa, eu posso ter um pão que tenha a sua estrutura afetada. E aí o que vai acontecer?
A partir do momento que eu coloquei ele no forno para assar, né, eu vou precisar de um tempo maior para assar porque eu tenho que evaporar mais os líquidos. Mesmo assim, eu posso ter um problema que o pão baixe no centro se eu tiver uma quantidade muito grande de líquidos. Não vai ser o suficiente para evaporar aquele líquido todo e firmar a minha massa, o tempo de forno, né? Então, excesso de líquidos é um dos problemas que pode fazer com que o seu bolo baixe, o seu pão baixe, perdão. Outro problema, mix desequilibrado. Quantas vezes eu já vi as pessoas falando, já vi receitas com um tipo de farinha de estrutura somente na receita. Não tinha amido, não tinha nem fécula. Então, com uma farinha de estrutura, eu posso ter um pão que baixa no centro? Posso. Por quê? Porque quando eu tenho um mix desequilibrado, seja porque eu usei muito amido e pouca estrutura, seja porque eu usei só amido e não usei estrutura, seja porque eu usei uma farinha de amêndoas e não usei uma farinha de estrutura, quando eu tenho um pão com desequilíbrio no mix, eu posso ter sim um problema que ele baixa tanto dentro do forno quanto quando eu retiro do forno. Porque quando eu retiro do forno, eu posso ter o choque térmico, que é outra razão para fazer o seu pão baixar. Por mais que a sua receita esteja equilibrada, se houver um choque térmico ali, você tá tirando o seu pão do forno quentinho e tem uma janela aberta e tá ventando nesse dia. Esse choque térmico do pão quente com o ar frio pode fazer com que o seu pão baixe, mesmo sendo sua receita equilibrada, tá? Então é importante. Mix tem que ser equilibrado, pelo menos uma farinha de estrutura, uma farinha de liga e uma farinha de maciez e leveza, para você ter esse conjunto de características no seu resultado final também. Se você não usa uma farinha de maciez e leveza, o seu pão não fica com o miolo tão leve, com o miolo tão aerado, furadinho, macio, tá? Se você usa somente a farinha de estrutura, você vai perder essas características. Então é muito importante usar pelo menos uma farinha de cada grupo para você conseguir obter um pão perfeito sem glúten, certo? E o que mais? A última coisa que pode fazer com que o seu bolo, o seu pão sem glúten baixe. Excesso de tempo de descanso na massa. O que isso significa? Os pães sem glúten precisam descansar antes de serem levados para o forno, certo? Por quê? Porque o nosso fermento biológico, ele fermenta a partir da quebra dos açúcares presentes na massa. E essa quebra, ela demora um tempo, ela não é imediata. A fermentação, pela fermentação biológica, não é imediata como a fermentação química, né? Que a gente coloca o fermento químico na massa do bolo e ela já começa a fermentar. Não é assim que funciona. A gente precisa de um tempo para que os seus pães fermentem, para que as leveduras possam quebrar os açúcares e fazer com que a fermentação aconteça dentro da sua massa. Então a gente precisa deixar essa massa descansando por um tempo, certo? Só que esse tempo, ele não pode ser um tempo muito exagerado, porque senão eu começo a ter problemas de estrutura na massa. Como que acontece? Quando vocês deixam um tempo muito grande, o que você observa na parte superior da sua massa? Pequenas fissuras, pequenos craquelamentos na sua massa. E isso não é legal. Por quê? Quando eu tenho fissuras na massa antes de levar o meu pão para assar, eu posso perder, na verdade eu perco, né? Eu perco gases e eu perco umidade dessa massa. Então o seu pão pode baixar por essa razão também. Ele vai ficar de baixo volume porque todo o gás que foi produzido pelo fermento vai sair pelas fissuras, vai sair pelos furinhos que ficaram na massa porque a massa ficou muito tempo descansando. Então quando você deixa o seu pão descansando, você tem que ter em mente que quando o seu pão for pro forno, ele ainda tem que estar com a massa bem lisinha, sem nenhuma fissura, sem nenhum craquelamento, tá? Mas dentro do forno meu pão às vezes racha. Não tem problema. O problema é rachar antes de ir pro forno, antes de assar. Por quê? Porque aí você tem essa perda de gases e essa perda de umidade. Quando o seu pão já está dentro do forno há um tempo, né? Quando ele cresce bem e aí começa a rachar, aí você não vai perder gases e umidade em quantidades suficientes para fazer com que o seu pão fique baixo e seco, tá bom? Então é importante só observar o tempo de descanso da massa, porque isso também pode acarretar um pão que baixa, certo? Bom, minhas perguntinhas, né? O meu tempo para vocês decidirem se vão entrar falar comigo aqui já foi. Agora eu vou pro chat. A Natural Vida disse que pediu sem querer para participar. Gente, é muito legal. Vocês não vão se arrepender de pedir aqui. Não fiquem com vergonha. Vamos conversar aqui, ó. Olho no olho. É bem legal, bem divertido. Mas eu vou responder as dúvidas aqui no chat por enquanto, tá? Até que alguém tome coragem.
Vamos lá. Vamos ver. Aqui tem um. Deixa eu beber uma água. Quando o pão fica um pouco preguento por dentro, qual é a causa? Sônia, vamos lá. Pode ser o tipo de farinha que você está utilizando, o tipo de polvilho mais especificamente, né, que é a farinha de liga que a gente usa. Por que que pode ser? Porque a depender da marca do polvilho, ele tem uma liga mais forte. Depende também da quantidade de farinha de liga que você está usando. Depende da quantidade de polvilho doce, por exemplo, que você está usando. Depende se o seu mix está equilibrado. Nesse caso, quando eu tenho uma quantidade excessiva de polvilho doce, o meu mix já não está equilibrado, né? Não sei se você sabe, mas as proporções básicas para o mix, para pães, é de 60% de farinhas de estrutura, 20% de farinhas de liga e 20% de farinhas de maciez e leveza. Então, se na sua receita esse mix está diferente, muito discrepante nessas quantidades, pode ser o seu mix que está desequilibrado. Outra causa, excesso de goma xantana, tá? A goma xantana é o agente de liga, que vai trazer liga para a massa, ou seja, ela vai manter todos os ingredientes unidos após o pão estar assado, após o bolo estar assado. Então, quando eu tenho excesso desse ingrediente dentro da massa, eu posso ter um pão que fica preguento, né, nas suas palavras. Além disso, quando eu tenho excesso de umidade, eu também tenho um pouquinho desse problema, tá? Quando eu tenho excesso de umidade na massa e associado ali a um excesso, um pouquinho mais de goma xantana ou de farinha de liga, né? Eu posso ter ali um pão que fica meio preguentinho por dentro, tá? Associado ao excesso de umidade. E não é só farinha de liga que pode dar esse aspecto ao pão, tá? Tem outras farinhas de estrutura mesmo que também agregam liga. Então, você tem que observar se o seu mix não tem muitas farinhas que agregam liga juntas, que aí vai proporcionar um pão com esse aspecto, tá bom? Vamos lá. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. 2 pães... Ah, tá. Murcharam no forno. Então, natural vida, né? O pão, quando murcha no forno, pode ser pelo excesso de umidade, tá? Pelo excesso de água que você colocou na massa. Pode ser porque abriu a porta do forno antes do tempo, tá? Mas geralmente é excesso de umidade ou desequilíbrio no mix. Então tem que ver a receita direitinho, o ponto de hidratação dessa massa, para ver se não é isso que está acontecendo, tá? Porque ele afeta a estrutura. Como saber se a hidratação está correta? Sônia, olha só. Nas minhas receitas, não sei se você já viu, as minhas receitas no YouTube, aqui no Instagram também, eu sempre mostro o ponto de hidratação da massa. Só que eu sempre falo o seguinte, você precisa ter essa quantidade de líquidos que eu coloco na receita como um parâmetro. Não necessariamente a sua massa, as suas farinhas vão absorver a mesma quantidade que as minhas farinhas. E por que que isso acontece? Porque as farinhas sem glúten, né, depende do fabricante, então a marca pode causar essa diferença de hidratação, de absorção de água. Pode ser a safra, né, o lote do produto. Então tem muitas variáveis. Como que você vai saber? Primeiro, né, se você não tem experiência, você vai testando, observando sempre o ponto de hidratação mostrado nos vídeos. Então é legal você pegar um vídeo que mostre o ponto de hidratação da massa para você tentar replicar em casa. E depois, conforme você vai testando, né, as farinhas, testando as receitas, você vai adquirindo essa expertise. Então você vai ser capaz de identificar, olhando, sentindo a massa, se ela tá com excesso ou falta de líquidos, tá bom? Em geral, as massas, tanto de pães, né, principalmente de pães que a gente está trabalhando, falando aqui agora, elas são mais cremosas, elas grudam bem na mão, tá? Elas não podem ficar muito consistentes. Então, quando você levanta a espátula da massa, ela precisa cair sem quebrar. Sabe como que é o sem quebrar? Você levanta a espátula e aí ela cai, depois ela quebra aqui, cai de novo. Ela tem que estar mais fluida, não vai estar muito cremosa, tá? Mas ela não pode estar muito seca, porque senão o seu resultado final também vai ser seco, certo? Então, se você ainda não conhece as minhas receitas, dá uma olhadinha lá no YouTube, tem várias receitas de pães, várias receitas de bolos, nos quais, né, nesses vídeos eu mostro os pontos de hidratação correto para cada receita. E aí, conforme você vai testando, dependendo do tipo de farinha também, ou seja, se você está utilizando um mix predominantemente integral,
a sua quantidade de líquidos vai ser maior do que se você estivesse utilizando um mix branco, né? Com farinha de arroz branco, polvilho doce e amido de milho, por exemplo. Se você está usando farinha de arroz integral e aí os amidos, né, e as féculas, você vai ver que você precisa de mais líquidos para hidratar corretamente aquela massa, tá? Mas aí é muito com a experiência e os testes, certo? O importante é nesse momento, se você está começando, é observar o ponto ali que é mostrado no vídeo para você tentar replicar em casa, tá bom? Ontem fiz o pão de batata doce que aprendi com você. Não coloquei toda a água, pois percebi que a massa estava bem hidratada. E também coloquei frutas cristalizadas. Ele ficou um tanto embatumado. O que pode ter acontecido? Você só colocou menos água, né? Quanto de frutas cristalizadas você colocou? Você pesou? Qual é a quantidade que você colocou, Fátima? Só me esclarece essa quantidade aí pra gente poder ver o que pode ter acontecido, tá? Seu forno estava pré-aquecido na temperatura indicada na receita. Tem que ver todas essas variáveis. Por quê? Antes que ela me responda ali, se eu coloco muita fruta cristalizada, eu vou pesar a massa, tá? Então, você pode colocar ali uns 50 gramas, 70 gramas, tá? Se você coloca uma quantidade muito grande, você pesa a massa. Isso vai fazer com que ela não cresça bem, não se desenvolva bem dentro do forno e pode ficar com o miolo embatumado sim, tá? Falta de hidratação também deixa o miolo embatumado. Por quê? Porque o fermento precisa de água para crescer, certo? Eu preciso da evaporação dos líquidos, né? Para que o meu pão se desenvolva dentro da massa também. Então, se eu tenho falta de líquidos, eu posso ter um pão embatumado. Então, talvez possa ter sido esse o problema, tá? A falta do líquido. Mas vamos ver direitinho, né? A quantidade de fruta que você colocou, se colocou no forno pré-aquecido, se o seu pão estava já rachadinho em cima ou não, se ele estava com a superfície lisa, né? Tem muitas variáveis que interferem nesse resultado final embatumado. Seu bolo de chocolate aqui em casa é o queridinho, não pode faltar. Ai, que delícia, Carla! Que bom que vocês gostam, fico feliz. O bolo de chocolate nunca coloco toda a água da sua receita. Pois é, depende muito das farinhas, né? Então, é importante sempre observar o ponto de hidratação, né? Pra você conseguir dosar ali se precisa mais ou não. Porque se você exagera, você pode perder a receita, né? Porque ela pode solar, ela pode ficar, não crescer direito, baixar. Então, tem muitas coisas que a gente precisa observar pra que o bolo fique perfeito. Fiz também seu pão francês, deu super certo, ficou delicioso. Ai, que delícia, Carla! Que bom, fico muito feliz. Sobre peneirar os ingredientes secos. É importante, né, Ana? Principalmente nas massas de bolos, tá? Nas massas de pães, não necessariamente você precisa peneirar. Com exceção de algumas farinhas que vêm com pedacinhos do grão. Exemplo, tem uma farinha de feijão branco que eu comprei uma vez e veio com um monte de pedacinho de feijão. Então, é importante peneirar. Com exceção dessas farinhas, né, as demais farinhas que vêm já bem fininhas, eu não peneiro para fazer os pães. Por quê? Porque nos pães a gente tem mais farinhas, a gente tem uma massa mais consistente, né? E ela vai se desenvolver aí tranquilamente dentro da massa. Além disso, a gente tem um tempo de fermentação, né? Então essa farinha hidratada, se ela tiver algum gruminho, ele vai se dissolver. Nos bolos é diferente. Nos bolos a gente precisa de leveza, a gente precisa de um miolo bem aerado. Por isso é importante peneirar as farinhas. Pode ter sido a farinha, Fátima, também, viu? Tem muitas variáveis. Ana Rosa, eu posso usar erva doce no pão? Com certeza, Ana. Se você gosta, pode colocar sim. Mesmo percebendo que a massa estava hidratada? Fátima, depende. Peraí, que subiu. Calma aí. Deu uma rachadinha em cima. Então, o que pode ter acontecido? O que eu acho que pode ter acontecido? Que passou um pouquinho do tempo de fermentação. E aí, com essa rachadura em cima, né? Por mais que ela não seja grande, né? Quando você põe no forno já com uma rachadura, a partir do momento que o seu pão começa a assar, ele vai começar a esticar, né? Porque ele vai crescer. E aí, essa rachadura, ela vai aumentar. E por essa rachadura é que vão sair os gases e a umidade. Então, seu pão pode ficar com o miolo embatumado sim por causa disso, viu? Ou por causa dos tipos de farinhas também, como você disse.
Mais alguma dúvida, gente? Ninguém vai ter coragem de entrar aqui na live hoje? Eu não acredito. Vamos, gente, solicita aí pra eu falar com vocês. Eu quero conhecer vocês. Só veja a foto. Vou sortear uma aqui, hein? Brincadeira. Brincadeira, eu acho que eu não posso pedir pra vocês participarem sem vocês solicitarem. Tá bom. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem mandar no chat, por favor, que eu vou respondê-las, tá bom? Fátima, pode ser alguma farinha que você comprou diferente, né? Mesmo sendo da mesma marca, elas têm diferença na absorção dos líquidos. Elas podem ter diferença ali na força da farinha, né? Principalmente o polvilho doce, como eu disse. Então, talvez tenha sido as farinhas que tenha causado esse problema de o pão ficar embatumado, né? Se você colocou uma quantidade pequena de frutas cristalizadas, né? Se você observou que o ponto de hidratação estava correto, semelhante às outras vezes que você fez, então pode ter sido sim a farinha, tá bom? Outro dia marquei você no Instagram e coloquei a foto do pão brioche. Você viu? Inclusive, eu estava tomando café com ele agora. Fátima, eu acho que não, porque a sua conta deve ser privada, né? E aí, mesmo me marcando, eu não consigo visualizar a postagem. Me manda a foto no direct do Instagram, que é quando for assim, que aí eu vejo, tá bom? Mas que bom que você gosta do pão brioche. Ele é uma delícia mesmo. Que óleo vegetal é o mais indicado nos bolos? Pode ser óleo de coco? Então, pode ser óleo de coco sim, tá? Só que aí quando você for utilizar o óleo de coco, quando você estiver fazendo uma receita que leve outro óleo vegetal, por exemplo, óleo de girassol, óleo de milho, e aí você quer utilizar o óleo de coco no lugar, você precisa reduzir a proporção do óleo de coco, tá? Porque o óleo de coco, ele tem um potencial maior de dar untuosidade para a massa, de deixar a massa mais gordurosa. Então, quando você for utilizar, por exemplo, vão 100 gramas, exemplo, tá? 100 gramas de óleo de milho, né? Óleo de girassol no bolo. E você quer utilizar o óleo de coco. Você vai colocar, então, 80, 85 gramas de óleo de coco, tá? Para que o seu bolo não fique embatumado, porque ele vai pesar a massa se estiver em excesso. O bolo de laranja é maravilhoso. Qual outro suco já tentaste? Tipo maracujá. Maracujá, limão, você pode colocar no bolo de laranja, tá? Inclusive, tem receitas desses tipos de bolos aqui no canal do YouTube, aqui no Instagram também, tanto de limão quanto de maracujá, mas nessa receita do bolo de laranja você pode usar limão, maracujá, esses sucos mais ácidos, né? Pra colocar na sua receita. Talvez suco de acerola, nunca testei, mas me deu a ideia agora. Suco de acerola deve ficar gostoso também, um bolo de acerola. Alguém me perguntou esses dias se pode usar banha de porco nas receitas de pães sem glúten. Já usei, tem uma aluna minha que ela só faz com banha de porco. A Verônica, ela só usa banha de porco nas receitas de pães. E os pães com banha de porco, eles ficam mais macios, tá? Eles ficam mais macios. Opa, bati no microfone sem querer. Só que você precisa reduzir a quantidade. Assim como o óleo de coco nos bolos, quando você usa banha de porco nas receitas de pães, você precisa reduzir também em até 20% a quantidade, porque senão o seu pão vai ficar pesado, tá? Então é importante, mas fica uma delícia. Eu já usei. Tem até um pão aqui no canal, no Instagram, acostumada com o YouTube. No Instagram que eu postei um videozinho de eu fatiando ele, que é o pão com linguiça. E nele eu usei banha. Então ficou uma delícia o resultado. Muito bom. Só que aí tem que sempre prestar atenção para você reduzir a quantidade, porque senão o seu pão vai ficar pesado, né? Não vai ficar tão leve, tão aerado. Então tem que reduzir a proporção. Que bom que você gosta. Cativa a natureza. Que bom, fico feliz. Mais dúvidas, pessoal?
Deixa eu lembrar alguma pergunta aqui pra eu falar pra vocês, enquanto vocês pensam aí. Sobre a aula do bolo vegano, tem alguma dica pra ele? Ah, boa! Gente, eu pulei essa pergunta. Tinha aqui, ó, como substituir os ovos. Vamos responder essa pergunta. Sobre a aula do bolo vegano, tem alguma dica pra ele ficar fofinho? Ainda não consegui fazer nenhum bolo pra minha filha que é intolerante. Sempre pesam. Tá, vamos lá. É pra substituir os ovos. Então, acho que voltou. Acho que sim, né? Tá todo mundo me ouvindo e me vendo? Acho que sim. Sim, tá. Bom, então vamos lá. Como você pode substituir os ovos para que o seu bolo não fique pesado, tá? Nós temos algumas opções para substituição dos ovos. Só que aí eu já vou te explicar o que você tem que observar na receita para fazer a substituição, dependendo de cada um, tá? Por exemplo, quando você tá usando os ovos numa receita com a função de dar leveza, de dar volume para a massa, qual é a substituição mais indicada? Você vai usar a água de grão de bico batida, né? Não sei se você já viu, chama aquafaba. E essa água do grão de bico batida, ela forma parecendo uma clara em neve. Ela vai dar a aeração para a massa, vai dar o volume para a massa. Então, quando você quer substituir os ovos e na receita que você quer substituir, os ovos estão com a função de dar volume, de dar essa leveza para a massa, você vai substituir por aquafaba. Pode utilizar também um pouquinho de vinagre e um pouquinho de bicarbonato de sódio para melhorar, para que ele cresça mais, tá? Que mais você pode usar? Já temos uma solicitação. Peraí, Irma, só um pouquinho, já te chamo. O que você pode usar mais para substituir os ovos? Você pode usar purê de batata doce, tá? Quando você tá usando os ovos com a função de dar umidade, de dar maciez para a massa, para unir os demais ingredientes. Então você pode usar os purês de tubérculos, né? Você pode usar batata doce, purê de inhame, você pode usar gel de chia, gel de linhaça para trazer essa umidade e unidade para os ingredientes da massa, tá? O que é muito importante? Eu gosto sempre, né? Eu sempre indico, na verdade, que você combine dois mais ou menos, né? Tipos diferentes para substituir, tipos de ingredientes diferentes. Então, se você vai usar, por exemplo, 3 ovos numa receita, você substitui por 50 gramas de purê de batata doce e 2 ovos de chia ou de linhaça, ou ao contrário, tá? Mas que combine o purê com o gel de chia. Assim você tem uma melhora na textura da sua massa. E além disso, você adicione um ácido, ou seja, um vinagre, um suco de limão, para que seu bolo cresça melhor, cresça bem. E também, já tem o fermento químico, né? Mas você pode colocar um pouquinho mais de bicarbonato de sódio, uns 2, 3 gramas, para ajudar também no crescimento dessa massa, tá? Então é muito importante você observar quais são as funções que os ovos têm naquela massa em específico, para você saber substituir corretamente, tá bom? Então é muito importante isso. Só mais uma dica. Quando você for substituir os ovos, é importante que você os substitua em receitas que levem até 3 ovos ou até 150 gramas. A partir dessa quantidade, uma receita maior, aí eu já tenho um pouquinho de dificuldade nessa substituição para deixar o bolo aerado, leve e macio, tá bom? Vamos lá, deixa eu chamar aqui a Irma. Já mandei, deixa eu ver. Acho que eu mandei certo, né? Oi, Irma! Oi, criei coragem. Ai, gente, peraí que eu vou ter que tirar meu microfone, que senão eu não escuto ela. Me ouvem? Oi, Estão me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? tô ouvindo. Ai, que Então, ótimo. Tudo bem? Boa tarde, bem-vinda. obrigada, Gabriela. Obrigada também por você ter me respondido, viu? Imagina! O que eu posso ajudar? Então, você acabou de falar da aquafaba, né? Eu tenho muita vontade de fazer para ela um bolo que ela gostava muito quando eu fazia com ovos e aí ficava aquela clara em neve, né? Mas Sim. a aquafaba ela não pode, o grão de bico ela também é intolerante. Ah, Não tem entendi. nada que faça o lugar dessas, assim, o lugar não, o ingrediente dessas claras em neve, né? Então, a gente pode usar outras coisas para substituir os ovos e aí a gente adiciona outros ingredientes para melhorar a textura dessa massa. Então, você pode usar o purê de batata doce e o gel de chia
E associado a eles, você pode usar também o vinagre, né? Pode ser qualquer tipo de vinagre que você queira. E o bicarbonato, ou então aumenta um pouquinho a quantidade de fermento químico. Quando você aumenta a quantidade de fermento químico ou coloca o bicarbonato, você pode ter um sabor residual na massa, por conta do bicarbonato, né? Que libera o carbonato de sódio. Só que aí, quando você entra com o ácido, o vinagre ou o suco de limão, você neutraliza esse sabor. Então, você tem o crescimento melhor da massa e não fica com o sabor residual do bicarbonato de sódio. Então, pode ser uma saída, né? A gente coloca ali para substituir os ovos o purê e também o gel de linhaça e entra com o vinagre e um pouquinho mais de fermento químico, por exemplo, para poder fazer com que esse bolo cresça mais dentro do forno. Que aí ele vai ficar com uma textura mais leve e mais macia. Mas, se você quiser, me manda essa receita no direct depois, que aí eu dou uma olhadinha direitinho e a gente tenta melhorar ela, tá? Me manda ali depois no Tá Instagram. bom. Tá? Tá certo, então. Porque eu até pensei em colocar um pouquinho de aquele emulsificante para sorvete. Falei, Sim. sei lá, É uma talvez saída. aumente. Não, mas é uma saída sim. Na verdade, eu testei uma vez. Só que eu não consegui acertar. Mas não foi porque o emulsificante não funciona. Ele funciona assim porque minha mãe faz. Com os bolos com farinha de trigo dela, ela usa o emulsificante na massa e dá um excelente resultado. Então você pode sim fazer o teste com ele. Pode ser que fique ótimo, porque os da minha mãe ficavam bem fofinhos. Tá, eu vou tentar e depois eu te falo, então. Isso, faça isso. E aí me manda a receita, qualquer coisa no direct que a gente tenta melhorar ela, tá bom? Tá bom, então, Gabriela. Muito obrigada. Imagina! Espero ter ajudado. Obrigada pela participação. Obrigada, tchau. Tchau! Deixa eu ver se. Eu acho que é Agora você eu que tem tenho que. que sair daqui. Eu... Deixa eu ver. Ai, gente, eu também nunca fiz dessa, não. Deixa eu ver como é que funciona. Para desativar. Eu acho que tem que ser você mesmo para sair. Eu acho. Hum, Ah, acho que sim. Deu? acho que não. Acho que foi agora. Não? Deixa eu achar aqui. E aí, gente? Toca no X, tem um X. Eu não posso tocar, porque senão eu fecho a live. Um X no canto direito. Isso! Muito bem. Vamos lá para a próxima pergunta. Você já fez pão de máquina? É possível fazer? Fátima, pão na máquina de pão eu nunca fiz. Mas é possível sim, porque eu já recebi fotos, inclusive do pão brioche, tá? Que alguém fez no pão, esse pãozinho na máquina e ficou perfeito. Eu já fiz em uma máquina também, mas não na máquina de pão. Eu fiz na air fryer, né? Eu teve uma época que eu fiquei sem casa e aí eu não podia usar o forno da casa da minha tia e aí eu usava a minha air fryer para fazer o pão. Então eu conseguia fazer na air fryer. Na máquina você consegue também, tá? Pode testar ali que você consegue fazer também. A Lúcia disse que usa goma xantana. Goma xantana é ótimo. Eu também gosto bastante de usar goma xantana nas receitas. Nas receitas de bolo, né? Nas receitas de bolo, eu gosto mais da goma xantana. Nos pães, eu gosto de misturar, de combinar, na verdade, né? O pão com o psyllium e a goma xantana. Por quê? Porque o psyllium, ele tem uma alta capacidade de retenção de água, né? Cerca de 10 vezes o seu peso. Então, o que significa isso? Por ele ter uma grande quantidade de fibras e ter essa capacidade de retenção de líquidos alta, ele vai agregar esse líquido, deixar essa umidade dentro da massa. Então, eu consigo um pão macio por mais tempo quando eu agrego o psyllium e hidrato corretamente essa massa. Então, o psyllium para os pães, ele é excelente. Eu gosto muito de usar em combinação com a goma xantana. Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer? Se alguém quiser falar comigo aqui, é só solicitar, tá? Vou esperar aqui as dúvidas de vocês.
Isso, faça, Fátima. Depois me conte aí como que ficou o seu pão na máquina. Mas vai dar certo sim. Na air fryer, só tem, pelo menos a minha air fryer, ela aquece em cima, né? Eu acho que todas são assim. Aquece em cima para baixo. E aí o problema que a gente tem é que a gente tem uma alta concentração de calor em cima do pão. Isso não é legal. Então o que que eu faço? Eu fazia, né? Eu colocava um papel manteiga sobre a massa do pão para evitar esse calor em excesso em cima da massa, porque podia queimar a casca e o pão não crescer corretamente. Então eu tampava a massa do pão e aí eu conseguia assar o meu pão corretamente a 180 graus na air fryer. Ficava excelente. Dava para quebrar um galho bom. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma perguntinha? Sobre pães, sobre bolos, sobre biscoitos? Que vocês tiverem de dúvida. Substituir o leite de vaca pelo leite de coco em pão de forma. Dá certo? Dá certo sim, tá, Jéssica? Eu, inclusive, não uso leite animal. Eu somente uso leites vegetais, né? Bebidas vegetais, principalmente o de coco. Então, funciona assim, você pode substituir. Nas minhas receitas, você vai ver que só tem uso de leite vegetal. Então, você pode utilizar todas as receitas que terão o leite vegetal como líquido da receita. Então, você pode substituir sim tranquilamente, tá? E o porquê que o leite de coco é legal? O leite de coco, o leite de amêndoas, porque são leites que possuem uma grande quantidade de proteínas e de gorduras, bem similar ao leite animal. Então, o resultado ele é bem parecido, tá? Então, você pode usar. Já se você for usar, por exemplo, o leite de arroz, né? Vai ter uma diferença porque o leite de arroz não tem gordura, ele tem amido. Então, vai dar uma diferença no resultado. Outro leite que também não vai dar um resultado tão bom quanto o leite de coco ou de amêndoas, o de aveia. Porque o de aveia tem uma grande quantidade de amido. E esse amido, ele gelatiniza na massa. Né? Quando você vai fazer um mingau de aveia, ele fica espesso, né? Só com a aveia e o leite. Então, essa característica de espessar a massa também vai passar para o leite. E aí você vai ter uma alteração no resultado final se você usar o leite de aveia, tá? Franciele, tô ansiosa para comprar minha balança e conseguir fazer as receitas. Franciele, compre a balança, porque você vai se surpreender com os resultados. Você vai ter padronização nos seus resultados, tá? É maravilhoso. É verdade que o bolo de chocolate sem glúten é mais fácil de embatumar quando são sem ovos? Irmã, qualquer bolo sem glúten, né? Sem ovos, na verdade, ele é mais fácil de. Não é embatumar o termo, né? É ficar mais pesado, porque os ovos eles trazem aeração para a massa a partir do momento que a gente incorpora ar. Então, eles ajudam na estrutura, né? Na coloração, entre outras características. Então, o fato de a gente retirar os ovos da receita e colocar, por exemplo, um purê de batata, né, um purê de batata doce, ele vai dar essa característica de um bolo um pouquinho mais pesadinho do que se tivesse utilizado os ovos, tá? Então, é por conta dessa retirada da característica que os ovos proporcionam às massas, tá? Pode perguntar, fique à vontade. Não tem problema, pode perguntar quantas você precisar, tá bom? Mas o de chocolate, não necessariamente ele vai ficar mais pesado, mais embatumado do que o bolo branco, por exemplo, se ele for feito sem ovos, tá? É importante só a gente ter sempre em mente que uma massa branca não pode virar uma massa de chocolate somente colocando chocolate na massa. A gente precisa equilibrar os ingredientes. Isso conta, inclusive, os líquidos. Porque o chocolate, o cacau, ele vai absorver o líquido da massa. Então, se a gente coloca o chocolate na massa branca e não altera a quantidade de líquidos, a massa vai ficar mais pesada, mais embatumada, tá bom? Estou louca para fazer um curso com você. Oh, fiz aquele bolo de laranja, deu super certo. Que ótimo, Jéssica. Fico muito feliz. Vai ser uma alegria ter você como aluna, viu? Nos pães, quando é necessário deixar crescer por 2 vezes, ou seja, uma bacia e depois na forma. Ana, depende, tá? Depende do fermento que você está usando e do seu objetivo com a receita. Minha experiência. Nos pães salgados, né? Geralmente eu deixo fazer dupla fermentação. Então, eu deixo na bacia por 1 hora, depois eu baixo a fermentação, retiro todo aquele ar, todo aquele gás, e aí eu coloco na forma e deixo crescer, e aí levo para assar. Para os pães que eu preciso de uma massa mais leve, né? De uma massa, por exemplo, de sonho, de uma massa de
pão de hambúrguer. Eu prefiro não fazer a dupla fermentação. Mas isso é preferência minha. Você pode fazer para todos os pães, tá? Por que que eu não gosto muito de um pão fermentado 2 vezes, sendo ele doce, né? Ou um pão que eu preciso de mais leveza? Porque quando eu fermento por mais tempo, eu consigo montar ali uma cadeia de proteína mais forte. O que que isso significa? Significa que eu tenho uma textura mais resistente na minha massa, no meu resultado final. Então, eu tenho um pão com uma mordida mais densa, tá? Então, eu não gosto de fazer essa dupla fermentação para pães que precisam de uma característica de leveza, como é o pão de hambúrguer, por exemplo. Então, eu gosto de fazer somente em pães de forma. O pão francês tem dupla fermentação. Pães doces eu também não gosto muito, mas aí é preferência, tá? Você pode fazer em todas as receitas que você preferir essa dupla fermentação. Porque além de eu ter uma textura mais densa no resultado final, eu também tenho uma melhora nutritiva nessa massa, né? Porque quanto mais tempo a minha massa fermenta, mais carboidrato é quebrado pela fermentação, né? Pelas leveduras. Então, eu tenho uma melhor digestibilidade desse pão também. Então, tem muitos benefícios que provêm a partir do momento que você faz dupla fermentação, tá bom? Então, você pode fazer em todas as receitas que você preferir. Inclusive, tem uma massa de cuca de uva que tem no canal, tem aqui no Instagram, que é uma cuca muito famosa porque muita gente adora aquela massa. E ela é muito levinha. A massa dessa cuca é extremamente fofa, extremamente leve. E eu não fiz dupla fermentação. Eu fiz fermentação simples, tá? Porque eu uso o fermento biológico instantâneo. Então, o fermento biológico instantâneo, ele fermenta a massa bem rápido. Por isso eu não usei a dupla fermentação. Dá para fazer dupla fermentação com fermento biológico instantâneo? Dá, tá? Eu faço também com o fermento biológico instantâneo e funciona super bem. O que não dá para você fazer é uma dica até que eu fiz o teste e não funcionou. Eu peguei uma receita e coloquei, deixei fermentar fora da geladeira 2 horas e coloquei na geladeira por 4 horas. Ou seja, no total, ela fermentou 2 em temperatura ambiente e 4 a frio. Meu pão não cresceu. Ele rachou e não ficou bom. A massa ele ficou baixinho, ficou uma massa bem dura. E foi por quê? Porque o meu fermento perdeu a eficácia. Porque eu demorei muito para assar. Então, eu fiz o teste deixando 6 horas de fermentação. 2 em temperatura ambiente e 4 a frio. Só que aí o meu fermento perdeu a eficácia, não fermentou o meu pão na segunda etapa. Ou seja, meu pão ficou duro e baixinho, tá? Então, é importante sempre você observar a quantidade de fermento na sua massa. Porque às vezes você faz essa fermentação esperando o resultado final excelente. E se você passa muito tempo nessa fermentação, você pode não obter esse resultado porque o fermento perdeu a eficácia, tá? A Rose está dizendo que a cuca é muito boa mesmo, ela faz sempre. É uma delícia, né, Rose? Eu fiz esses dias. Nossa, incrível aquilo. Eu não posso fazer muito essas coisas doces porque eu tenho problema de saúde, né? E se eu faço, eu sou muito formiga. Teve até uma época que eu tirei o açúcar. Fiquei 2 semanas sem comer nada de açúcar. Nossa, eu fiquei numa crise de abstinência. Que no final dessas 2 semanas eu queria comer um bolo inteirinho. Mas aí, né, fui me controlando, só que agora eu tô voltando. E como eu faço muita coisa, quase todos os dias eu faço receita. Então, é difícil. Difícil não comer, gente. Difícil. Então, eu tô testando pequeno. Agora eu faço metade da receita só pra eu poder testar, porque senão vai tudo embora. Vamos lá. Jéssica, cacau black tende a sugar mais o líquido da massa do que o cacau 100%? Promete que essa é... relaxa, pode perguntar quando você quiser, tá? O cacau black eu nunca usei, tá? Então eu não posso te dizer se ele vai absorver mais os líquidos da massa. Nunca utilizei o cacau black na receita. Mas eu acredito que ele absorva a mesma coisa. Eu acredito que sim, mas eu nunca usei, tá bom, Jéssica? Então o importante seria você testar. Testa pequeno, mas vê ali, tenta fazer uma receita que você já faz usualmente, tá? Já faz usualmente aquela receita, troca o cacau normal, né, o alcalino pelo black, e aí você vai ver o ponto de hidratação. Como você já está acostumada a fazer essa receita, você já vai saber qual é a hidratação daquela massa. Então, daí você vai colocando o líquido aos poucos até atingir a hidratação que você busca. E aí você vai saber se ele absorve mais o líquido ou não. Mas eu vou pesquisar sobre isso. Vou até anotar aqui para eu ver essa questão para você, tá bom?
Tem diferença do fermento biológico seco e o biológico seco instantâneo? Tem diferença sim, tá, Simone? Qual é essa diferença? A quantidade, a ação dele. A ação do fermento biológico seco, ela é mais fraca do que a ação do fermento biológico seco instantâneo. Então, quando você estiver fazendo uma receita que peça fermento biológico seco, você vai utilizar o instantâneo, você vai ter que diminuir essa quantidade, tá? Então, é 2 vezes a mais de fermento seco com relação à quantidade de fermento biológico seco instantâneo, porque o instantâneo ele é muito mais eficiente, ele fermenta muito mais rápido. Quando você estiver utilizando o fresco, são 3 vezes mais, tá? Então, se você está utilizando 10 gramas de fermento biológico seco instantâneo, você vai usar 30 gramas de fermento biológico fresco e 20 gramas de fermento biológico seco, tá? Só corrigir a proporção ali para você conseguir obter um resultado final similar, certo? E também outras diferenças são na conservação, né? No armazenamento desse produto. O fresco, ele dura menos, tem uma durabilidade menor, acho que são 15 dias, se eu não me engano. Depende do fermento, na verdade. E ele precisa ser conservado a frio, na geladeira. O seco instantâneo e o seco, não. Né? Ele é em grânulo, então ele já vem inativo ali, a fermentação, a levedura já vem inativa, e você consegue guardar em um local seco e ao abrigo da luz, né? Tem 6 anos que não como açúcar. Eu uso eritritol, estévia, colorandina. Ah, sim, Lúcia. Pois é, eu não me adaptei com adoçante. Até tem um que eu gostei bastante, mas eu também prefiro açúcar. Eu uso demerara, uso uma quantidade menor, mas eu ainda uso açúcar. Porque, na verdade, assim, hoje em dia não. Nesses últimos dias eu não ando muito controlada. Mas, geralmente, eu sou controlada. Eu não como, assim, meio bolo numa vez. Eu como um bolo em fatias, né? Uma fatia por dia, um negócio assim. E, na verdade, eu não posso comer tanto assim. Porque eu tenho problemas, mas... Difícil. Essa vida. Pessoa que cozinha não pode comer. Mas aí eu dou pros vizinhos, pros parentes, pro pessoal do trabalho. Eles adoram. Eu faço aqui, sobra, né? Eu tiro um pedacinho para comer ali e levo tudo embora, que é para não correr o risco. Então, quem mora aqui, os meus parentes, meus colegas de trabalho, eles sempre ganham bolos, pães, que eu faço e levo. E aí, gente, mais dúvidas? Ninguém mais quer falar comigo aqui ao vivo para eu conhecer o rostinho? Vamos, gente, é divertido, viu? A Irma, ela teve coragem, veio aqui e arrasou. E é simples, viu? Vocês viram aí ela fazendo a pergunta? É simples, é bem divertido. Quinta-feira que vem tem mais uma live dessa, tá? Então vocês vão se preparando ali, pegando as dúvidas que vocês têm para fazer para mim as perguntas. Né? Isso aí, Irma, arrasou. Parabéns. Ah, eu tenho colesterol alto. E tenho doença celíaca, tenho síndrome do intestino irritável e tenho intolerância à lactose. Por enquanto. Então, eu não posso comer muito açúcar, né? Por conta do colesterol, na verdade. Que é hereditário, eu imagino. Porque mesmo com remédio não controla. Síndrome do intestino irritável, o açúcar também não faz tão bem, né? Principalmente quando tá em crise. Então, é bem complicado. Mas a gente vai se virando. Come um pedacinho só e tá tudo certo. Pois é, né, irmã? Gêmeas. Adorei. Pois é, eu desenvolvi essa síndrome. Na verdade, eu desenvolvi agora, né? Pelo que eu saiba. Foi no início do ano que eu fui na médica e aí, com muita dor, eu vinha sentindo muita dor no estômago, assim, principalmente com farinhas. E aí eu descobri que a farinha de grão de bico e de feijão branco, elas me provocavam muita dor no estômago. Chocolate, muito chocolate também, porque é muito forte, né? Então tem que ir tirando, né? E na verdade, assim, são fases, né? Não é toda. Você não vai ter o problema, a mesma dor com o mesmo ingrediente sempre. Né? Depende do mês, depende da fase que você está. Pelo menos foi o que a nutricionista me
E passou, né? Que a gente tem fases. Vai ter uma época que eu vou conseguir consumir tudo, farinha de grão de bico, feijão branco, e vai ficar tudo tranquilo. Tem outras épocas que não. Então é bem instável isso. Vamos lá. Fiz o teu pão francês, não deu certo, embatumou. Acho que fiz a massa muito mole. Ela deu uma esparramada na folha? Na folha. Na forma, Rose? Ela deu uma esparramada na forma, você conseguiu modelar com facilidade. Só me conta essas características para a gente definir se foi realmente excesso de hidratação na massa. Você já ouviu falar que se a pessoa não é celíaca, deve consumir pelo menos uma vez por semana glúten para não se tornar celíaca? Então, Fátima, na verdade, para você ter doença celíaca, você precisa de dois fatores. Uma é predisposição genética. Você tem que ter o gene que pode causar a doença celíaca. E outra é o fator ambiental. Então, você tem que ter o contato com o glúten para desenvolver a doença celíaca, tá? Então, se você não tem o gene, você não desenvolve a doença celíaca, mas você pode desenvolver outras coisas, né? Uma hipersensibilidade ao glúten não celíaco, por exemplo. Mas a doença celíaca, ela tem que ter o fator genético também, além do fator ambiental, tá bom? No meu caso, eu tenho o fator genético. Então, eu tenho um dos genes que pode causar a doença celíaca. Por isso que, pelo contato, né? E como eu tinha muito contato, porque eu sempre comi muito pão, muito bolo com glúten, eu desenvolvi. E eu acho que eu desenvolvi há muito tempo, né? Antes do diagnóstico ainda, quando eu era criança. Só que, né, na época, a gente nunca nem sonhou que existisse uma doença que não pudesse comer farinha de trigo, né? Comer glúten. E a gente sempre morou no interior, então era bem mais complicado, né? E aí eu fui aprendendo mais sobre isso quando eu vim sair da casa dos meus pais, vim para casa dos meus tios para poder estudar, porque onde eu morava não tinha faculdade. E aí vim estudar para cá, e aí você vai aprendendo, vai lendo uma coisa, vai lendo outra, né? E eu comecei a ter sintoma intestinal, porque na época eu não tinha, né? Eu tinha muito sintoma na pele. Eu tinha muita, não sei se é dermatite, né? Porque eu, na verdade, eu nunca diagnosticou. Mas eu tinha muito problema na pele. No estômago eu tinha muito problema também. Mas eu não sabia o que era. Então, depois que eu passei a ter os sintomas intestinais, aí sim que eu fui pesquisar, e aí eu vi essa possibilidade de ser doença celíaca, e eu procurei um médico e fui diagnosticada. Mas eu fui diagnosticada muito tempo depois. Eu já era, né, adulta, já estava fazendo faculdade aqui. Então, eu acho que eu tive contato há muito tempo. Desenvolvi, na verdade, há muito tempo. Pois é, quem tem doença celíaca tem um grande risco, né, de desenvolver a síndrome do intestino irritável, pelo menos é o que eu acho, tá? Não é opinião médica, não, é a minha opinião. Porque a gente, principalmente se não é diagnosticado, a gente agride muito o nosso intestino, né? E acaba que nosso organismo vai, né, ficando mais permeável, nosso intestino, a gente acaba passando mais coisas para nossa circulação e acaba a gente desenvolvendo outros tipos de problemas, né, como a síndrome do intestino irritável. Eu acho que foi excesso de água, Rose, porque se ele baixou, espalhou um pouco na forma e ficou baixo e duro. Pode ter passado do tempo de fermentação também, tá? Pode ter fermentado por muito tempo e aí o fermento perdeu a eficácia e ele rachou e perdeu o gás, né? A umidade da massa. Por isso que ele ficou baixinho e ficou duro. Então pode ter sido isso, tá? Tem alguma receita de brigadeiro branco de leite vegetal? Eu tenho de chocolate de leite vegetal. Aqui no Instagram e no YouTube também, de chocolate. Brigadeiro branco não, tá? De leite vegetal não. Mas você consegue fazer uma adaptação ali. Inclusive, tem um ingrediente, né? Um produto que chama creme de amêndoas. Não sei se você já ouviu falar. Esse creme de amêndoas eu compro para fazer outras coisas, estrogonofe, né? Um creme para bolo. E eu acho que dá pra gente colocar no leite condensado vegetal para fazer um brigadeiro branco. Nunca testei, mas acredito que deva funcionar, viu? Dá uma procurada e ver se você encontra esse creme de amêndoas e faz o teste. Coloca no brigadeiro de leite vegetal, né? Para fazer o brigadeiro de leite vegetal, coloca no leite condensado, talvez funcione. Ou você pode colocar o coco, né? No leite condensado vegetal, coloca o coco ralado, se você gostar, e vai ficar um brigadeiro de coco, mas, né, sem o chocolate. Então, fica bom também. Maria Isabel, eu imagino, né, Isabel?
O grão de bico, ele deixa o sabor residual muito forte nas receitas. Então, eu sempre recomendo que você utilize uma pequena proporção da farinha de grão de bico, combine essa farinha de grão de bico com outros tipos de farinhas no seu mix, para poder reduzir um pouquinho esse sabor forte dele, tá? Você consegue também ajustar um pouquinho esse sabor quando você combina o grão de bico com a farinha de feijão branco. Porque ele tem mesmo um sabor muito forte. Eu também não sou chegada muito, não. Eu coloco só uma quantidade pequena para obter, né, a maciez, a umidade e a liga que o grão de bico proporcionam, sem que o sabor fique muito forte. Pois é, Lúcia, dor de cabeça quando comem glúten é porque o glúten inflama, né, o organismo de quem tem sensibilidade a ele. Algum tipo de sensibilidade. Então, pode ser por conta do glúten também, né? O ideal seria você investigar mesmo essa dor de cabeça, para ver se tem relação, para reduzir um pouquinho, né, o consumo do glúten, que ajuda bastante, se for a causa, né? Além disso, tem o síndrome de Sjögren, que me resultou numa fibrose pulmonar intersticial. Meu Deus. Na realidade, apesar da minha filha ser intolerante, eu estou precisando retirar o glúten também, muito inflamada. Então, Irma, eu te ajudo, tá? Eu te ajudo se você precisar de alguma coisa para tirar o glúten das suas receitas. Fique à vontade para perguntar, tá? Fiz o bolo de limão, ficou um pouco seco, mas muito saboroso. Vou tentar novamente. Vilma, o bolo de limão ficou um pouco seco. Você colocou leite, qual leite vegetal você usou? De coco, normal? A hidratação da massa, ela ficou bem parecida. Qual o tempo, o forno, né? Porque se você deixa o seu bolo assando por muito tempo, ele vai ressecando também, vai perdendo umidade. Então, o tempo de assamento da massa, de cocção da massa é muito importante. Ainda não consegui fazer o pão francês, sempre erro na hidratação, para mais. Daí coloco para assar na forma de pão de forma. Fica bom, pelo menos não perco a massa. O pão francês vira um pão de forma. Vai colocando aos pouquinhos, Irma. E é importante você colocar um pouquinho e bater a massa na batedeira. Porque conforme você vai batendo, a massa vai hidratando. Então é importante. Põe um pouquinho de água, bate um pouquinho para ver se a massa tá boa, se não põe mais um pouquinho. E vai fazendo aos poucos esse teste, tá? Para você conseguir fazer o pão que modele. Alguém tem mais perguntas? Alguém quer participar aqui? Quer vir falar comigo? Tô esperando, hein? Mais alguma pergunta? Sim. Às vezes penso em colocar só mais um tiquinho, sabe? Daí já era. Sei bem. Já fiz isso também, Irma. Não se preocupe. Mas vai testando, tá? A receita, vai colocando aos pouquinhos. Tenta deixar um pontinho a menos de hidratação, né? Um pouquinho menos hidratado do que você fez a última vez. E vai reduzindo aos poucos para você chegar ao ponto da massa correto, certo? Bom, acho que não tem mais dúvidas, né? Ninguém vai mais querer conversar comigo ao vivo aqui, gente. Marlene, eu não consigo fazer pão, fica duro. Marlene, quando o pão sem glúten fica duro, pode ser por falta de hidratação, né? Você tem colocado líquidos a menos nessa massa. Que mais? Pode ser um mix de farinhas que está desequilibrado. Então, tem alguns motivos que podem fazer com que seu pão fique duro. Pode ser excesso de agente de liga, pode ser tempo demais no forno, tá? Tem algumas variáveis que interferem no resultado final do seu pão. Para ele ficar macio, úmido, é importante a gente usar farinhas que tragam essa maciez, essa umidade. Então, farinhas ricas em proteínas, farinhas ricas em gorduras, como a farinha de grão de bico, farinha de amêndoas. Então, é interessante a gente trabalhar com esses tipos de farinhas, usar a quantidade correta de agente de liga, pesar os ingredientes, né? Usar um mix equilibrado, assar pelo tempo correto,
para que a gente consiga fazer um pão que fique macio e úmido por mais tempo também, não somente no dia que você fez, né? Que ele se mantenha com essas características no dia seguinte, né? Para você conseguir saborear e consumir esse pão por mais dias, não somente no dia que você fez. Eu fiz a máquina de fazer pão e ficou muito duro. Então, pode ser esse problema de receita, tá bom? O pão de batata doce dá super certo, fica muito bom. Que bom, Rose. Sempre comento nas lives que os pães que eu mais acertei foram os da receitas da Gabriela. Sempre tenho pães congelados, gratidão. É verdade, Fátima. Inclusive, seu pão francês, que eu vi a foto que você postou, ficou maravilhoso, né? Você acertou ele, né? Isso é muito bom, eu fico muito feliz. No pão de batata, a farinha de trigo sarraceno pode ser substituída por outra? O sabor da farinha achei muito forte. Vilma, deixa eu só lembrar quais são. Eu não vou lembrar quais são as farinhas que tem naquela receita. Mas você pode substituir sim, tá? A farinha de trigo sarraceno por farinha de grão de bico, farinha de feijão branco, farinha de teff, tá? São todas farinhas de estrutura que você pode utilizar em substituição à farinha de trigo sarraceno. O que é importante? É importante que, se na receita, que eu não me recordo nessa receita, por exemplo, se fosse grão de bico se já pedisse na receita farinha de grão de bico, você não ia usar mais farinha de grão de bico para substituir a farinha de trigo sarraceno. Você usaria uma outra farinha. Por quê? Porque você vai acentuar o sabor se você usar a mesma, porque está aumentando a quantidade, e você vai mudar muito o resultado final. Então, o ideal é sempre utilizar um único tipo de farinha, né, por vez, vamos dizer assim, na sua receita. Eu vou usar farinha de arroz branco, farinha de trigo sarraceno e farinha de arroz integral, tá? Se você quer substituir a farinha de trigo sarraceno, não substitua por farinha de arroz integral, por exemplo. Não é recomendado, mas é só um exemplo. Substitua por farinha de aveia, por farinha de grão de bico, feijão branco, tá? Pra gente não ter duplicidade de farinhas na mesma receita. Eu coloco farinha de arroz integral na de trigo sarraceno e dá certo. Aí, pronto. A Rose já respondeu sua dúvida ali, ó. Pode colocar farinha de grão de bico. Gente, minha cabeça hoje tá voando. Farinha de arroz integral na receita do pão de batata doce. Geralmente, a farinha de arroz integral, ela não é uma boa substituta para a farinha de trigo sarraceno. Por quê? Lembra que eu falei que quando a gente substitui uma farinha, a gente tem que buscar farinhas que possuam e que tragam para a receita teores similares de proteínas, de gorduras, de fibras, porque aí a gente tem um resultado final semelhante. Quando a gente traz a farinha de trigo sarraceno, que é rica em proteínas, fibras, gorduras, e substitui por uma farinha de arroz integral, que tem muita fibra, pouco amido e somente isso, né? Não tem consideráveis valores de proteínas, de gorduras, a gente tem uma alteração significativa no resultado final. Quer dizer que vai dar ruim? Não. Quer dizer que não vai ficar igual, não vai ficar parecido, tá? Mas você pode substituir também. Eu recomendo sempre que observe esse teor de proteína, de gordura na massa, de fibra também, para usar uma farinha que seja mais similar, tá bom? Mas se deu certo, esse pão ele dá certo porque a gente tem o purê de batata doce, que ele agrega maciez e umidade. Então, por mais que a nossa farinha de arroz integral seja mais seca, que absorva mais líquido, a gente tem esse purê de batata doce para trazer mais maciez e leveza. E umidade, na verdade. A leveza também ela ajuda. Aí tem que colocar mais líquido, porque a farinha de arroz integral ela absorve mais líquido do que a farinha de trigo sarraceno. O pão não fica legal. Como é que fica seu pão? Edna, me dá mais características mais específicas. Ele baixa, ele fica duro, ele não cresce. Só para eu entender, tá? Porque não fica legal. Depende, né? Só me fala, por favor, quais são as características que o seu pão fica. Pode ser usado purê de inhame também, viu, irmão? Pode sim. Qualquer tipo de purê ali, né? Para substituir a batata doce, você pode substituir por purê de inhame, purê de mandioquinha, de mandioca. Pode fazer com purê de banana da terra, se você gostar. Fica uma delícia também. Então, tem várias opções. Pode fazer com biomassa de banana verde. Não sei se vocês podem consumir, mas fica bom também. E agrega ali valor nutricional para a receita, assim como os demais purês, né? Fica duro e seco. Edna, pode ser desequilíbrio na receita, provavelmente seja isso, tá? Você já testou alguma receita minha? Já fez alguma receita de pão minha? Se você não fez, testa.
tá? Para você conseguir ali um pão mais macio, mais fofinho. O pão geralmente fica duro porque ele tá com a receita desequilibrada, tá faltando hidratação na massa, né? Tá faltando proteína nessa massa. Pode ser porque ele assou por tempo demais, então, mas geralmente é desequilíbrio na receita, tá bom? Então, o que eu proponho para você é que você pegue uma receita minha, teste em casa e aí veja o resultado. Se tiver algum problema, você manda mensagem para mim que a gente vai resolver ali por que seu pão tá ficando duro e tá ficando seco, tá bom? Vocês estão ouvindo mais. Meu cachorro tá latindo ali. Ele não pode ver gente passando na rua. Nossa, ele fica maluco. Porque agora ele não pode ficar dentro de casa, né? Não sei se você que me acompanha ali, se você tá aqui, se me acompanha há muito tempo, você conhece o Bob. O Bob chegou aqui em maio desse ano, deste tamanho, parecendo um ratinho. E agora o bichinho tá mais ou menos, nem sei que altura, gente, mas ele tá muito grande. Quando ele pula em mim, ele fica mais ou menos aqui, ó, em mim. De tão grande o bichinho. Aí ele tem que ficar lá fora, né? Porque dentro de casa não dá. E aí, passou alguém na rua, ele começa a fazer uma festa. Ai, Deus. É isso, gente. Eu acho que ninguém tem mais dúvidas, né? Nossa live foi muito proveitosa. Adorei que vocês estão aqui participando, tirando suas dúvidas. Irma, muito obrigada por ter entrado aqui para falar comigo. Na semana que vem, eu quero mais pessoas aqui tirando dúvidas pessoalmente, né? Falando mesmo, sem ser pelo chat, mas pelo chat eu também vou responder, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje, desse novo formato de live que nós estamos estreando hoje, que vocês tenham aproveitado, tá? Que eu tenha sido clara nos esclarecimentos aqui, que eu tenha ajudado. E, no mais, um excelente final de semana para vocês, né? Amanhã já é sexta. E semana que vem, na terça-feira, nós temos a live normal com conteúdo. E na quinta-feira, mais uma live de perguntas e respostas. Que é isso, irmã? Não precisa ter vergonha, não. Aqui nós estamos todos em casa. Edna, minhas receitas estão aqui no meu Instagram, tá? Você pode pesquisar ali no meu perfil, tem várias receitas. E também lá no meu canal no YouTube, tá? É só pesquisar pelo meu nome que você vai encontrar lá no meu canal. Certo, gente? Muito obrigada pela companhia de vocês, por estarem aqui hoje. Estou muito feliz e agradecida, tá? Pelos comentários, dúvidas, pelo carinho de vocês, mais uma vez. Grata. Beijo no coração para vocês. A gente se vê na terça-feira. Tchau, tchau.